Então, hoje a aula será sobre padrões culturais. Então, que cada tipo de sociedade traz em sua existência, que deu um padrão ao comportamento das pessoas daquela sociedade. Então, diferentes culturas produziam realidades diferentes. Cada cultura tende a desenvolver realidades diferentes dentro da sua sociedade. Davam origem a comportamentos e práticas regulares. Esse, essa Essas práticas, esse comportamento regulares, passou a ser denominado de padrões culturais. Então, o padrão cultural é aquilo que as pessoas de uma sociedade desenvolveram ao longo de sua existência, passado de geração em geração, que tornou-se práticas regulares, práticas próprias daquela civilização, daquela cultura. Então, no começo do século XX, com o trabalho de duas alunas de Franz Boas, a Margaret e a Ruth, esse conceito de padrão cultural ganhou mais destaque. Elas disseminaram mais essa ideia e defenderam essa ideia nos grupos antropológicos e ela passou a ser mais disseminada por esses grupos. Além de expressar comportamentos regulares, os padrões culturais produziam indivíduos com inclinações semelhantes. Então, dentro daquela sociedade, os padrões culturais atuam, segundo elas, como, uma, como um modo de influenciar o comportamento dos indivíduos da sociedade de forma individualizada. Então, cada indivíduo daquela sociedade estaria condicionado aos comportamentos determinados por aquele padrão cultural. Então, dentro desse pensamento, os indivíduos seriam, de uma certa forma, semelhantes em determinado aspecto. A relação entre as personalidades individuais e os padrões culturais eram muito significativas. A personalidade individual era moldada, a gente sabe que a personalidade é desenvolvida ao longo da infância e que ela é moldada de acordo com o meio que a pessoa vive. Não significa que vai ser determinante, mas que molda e que influencia a personalidade daquela pessoa. Então, como se a cultura, de certa forma, moldasse a personalidade individual em tipos padrão, ou seja, determinada cultura teria-se um tipo padrão para todos os indivíduos, como, por exemplo, aqui, as etnias indígenas, em que aparentemente todos os índios são iguais, lógico que cada um tem a sua personalidade, mas que a cultura moldou ali um tipo padrão que todos eles seguem. Isso devido devido à influência desse padrão cultural. Assim, cada cultura modelaria uma personalidade padrão. A partir daquela personalidade padrão é que a personalidade individual iria florescer em cada indivíduo. Embora sujeita a variações, seria predominante sobre as demais. Então, a princípio, toda a personalidade padrão daquela cultura iria atingir o indivíduo e depois ela desenvolveria a sua própria personalidade ao longo de sua convivência com os outros. Isso graças à força da cultura, que levaria à produção de um modo de ser característico de uma sociedade. Então, segundo elas, cada indivíduo, ou aliás, cada sociedade, tem um modo de ser próprio daquela sociedade. Sociedades indígenas têm um modo de ser deles próprios. Então, você conhece um, significa que mais ou menos o comportamento da maioria daquela tribo seria idêntico ou parecido. De acordo com essa ideia, a vida de cada um seria uma acomodação aos padrões culturais transmitidos de geração em geração, ao longo da existência da cultura, ao longo da existência da sociedade, dos indivíduos de uma sociedade. Esse padrão seria transmitido de geração em geração. A questão é entender o papel do costume na vida individual.
o que vale tanto para culturas primitivas quanto para culturas ocidentais. Entender o papel desses costumes, que é passado de geração em geração, para influenciar a personalidade individual das pessoas de uma sociedade. Isso vale para as culturas ditas primitivas, que são aquelas tribais, aquelas indígenas, aquelas que, segundo a cultura ocidental, diferente delas, seriam primitivas. E também vale para culturas ocidentais, que foi moldada justamente também por vários costumes, que passou de geração em geração e influenciou a personalidade individual de cada ser. O papel da mulher direcionada aos cuidados do lar, por exemplo, né? Isso foi discutido até na aula, ao longo de nossa sociedade ocidental, o papel da mulher foi visto como sendo um costume norte-americano e não algo natural aos cuidados do lar. E isso até hoje em alguns lares, algumas famílias, é válido, em que o papel da mulher é direcionado a cuidar da casa. Esse movimento intelectual levou ao questionamento, levou a questionar aquele comportamento, aquela regra que a mulher é criada para cuidar da casa, chegou a questionar aquilo como não sendo uma coisa natural, aquilo ali foi uma coisa imposta. Então, esse movimento intelectual ficou sendo chamado de desnaturalização. Desnaturalização significa tentar desmistificar aquele pensamento de que determinado comportamento é algo natural que tem que ser seguido. Aquilo que parece natural e normal é apenas uma entre milhares de formas possíveis. Então, aquilo que parece natural, parece ser algo que já nasceu assim, então tem que ser sempre vai ser dessa forma. Sempre foi assim, por que mudar? Então, esse era o pensamento que foi criticado por esse movimento dessas duas antropólogas, com a desnaturalização e que aquele comportamento é um entre vários que podem ocorrer. Aqui nesse cartaz, o movimento feminista da década de 70, vejam, 1971, em que elas pedem trabalho igual, condições igual aos homens para ação salarial, abrir trabalhos para oportunidades iguais, tanto para homem como para mulher, e creches para que os filhos possam ficar sendo cuidados enquanto a mulher trabalha. Então, aconteceu muito isso durante o século passado, e que hoje as conquistas feministas foram graças a essas manifestações. Agora, o conceito de cultura no século XX. O que é que o século XX, os antropólogos e cientistas sociais dizem sobre cultura? O que é que falam sobre o que é cultura? A gente viu que Franz Boas modificou esse conceito de cultura, que era entendido como sendo algo tido como genético, como a existência do ser com cultura inferior, a existência do ser com cultura superior, e que ao longo da existência esse ser inferior teria a sua cultura melhorada. Então, Franz Boas já modificou esse conceito de cultura e para tudo que for de hábitos, costumes, práticas dentro de uma sociedade, dentro de uma civilização, e que não existe cultura atrasada nem cultura primitiva. Então, a ideia de cultura que prevalece hoje no senso comum deve muito ao pensamento de Boas. Conjunto estável de hábitos, práticas, costumes, tecnologias, etc. Então, tudo que é prática de uma sociedade é cultural, é cultura daquela sociedade.
Entretanto, esse conceito passou por inúmeras revisões. Então, ao longo da existência, esses conceitos, todo conceito passa por revisão e é modificado. A antropologia prosseguiu na reflexão sobre a cultura a partir do trabalho de Boas. Então veja que basicamente nos Estados Unidos, onde ocorreram os maiores estudos sobre a cultura na nossa sociedade. Então a antropologia prosseguiu nessa reflexão de cultura a partir do trabalho de Boas. No pós-guerra mundial, o movimento intelectual liderado pelo antropólogo Marvin Harris e Julian Stewart resgatou uma teoria da evolução que havia sido criticada por Boas. Então, Boas justamente criticou essa cultura genética de evolução, que a cultura iria evoluir ao longo do tempo, chegar a uma cultura ocidental, mas logo no século XX, início do século XX, os antropólogos Marvin Harris e Julian Stewart resgataram essa ideia de evolução cultural, porém de uma forma diferente. Repudiavam o conceito de cultura de Boas, considerando que o foco exagerado nas especificidades de cada cultura impedia uma reflexão mais abrangente sobre a humanidade. Então veja, eles criticavam o Boas porque Boas dizia que cada cultura tinha a sua especificidade, tinha o seu costume, tudo como se fosse separado um planeta, uma bolha separada da outra. Mas o Harris e o Stewart já vinha outro conceito. Isso aí atrapalharia a visão das pessoas como seres humanos, como humanidade. Para eles, o ser humano seria a cultura máxima, ou seja, quem é humano, está na humanidade. E separando essas especificações, para cada cultura um tipo de especificidade, ele tiraria a forma de refletir sobre a humanidade das pessoas. Então é dessa forma que o Harris e o Stewart via o conceito de Boas e que criou uma forma diferente sobre da cultura em relação à evolução. No caso, o Harris e o Stewart via a evolução cultural como de acordo com sistemas econômicos, dos mais simples aos mais complexos. Então ele associou a economia à cultura. Na década de 1960, os norte-americanos David Schneider e Clifford Geertz, além de Marshall Sahlin, criticaram o conceito de cultura como um todo integrado estático. Então veja, mais um para criticar o conceito de cultura. Então o conceito de cultura pode houve formulações ao longo do tempo. A crítica se referia às grandes transformações ocorridas no mundo pós-guerra mundial. Então, segundo esses antropólogos aí, ou sociólogos, a cultura não é nada estática. Como Boas falava, que o conjunto de comportamentos, de crenças, de costumes de uma sociedade é cultura, e que aquilo ali é dela, é fixo, é estático. Ou seja, não há evolução, como antes de Boas havia esse conceito de evolução cultural, de uma cultura inferior a uma cultura superior. Então você vê que há uma evolução no conceito da cultura. Então, tomando por base as transformações ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial, em um contexto que incluía mudanças profundas, desde lutas pela independência em países antes dominados por potências europeias até as revoluções culturais da década de 60, as sociedades observadas pela antropologia também passavam por transformações que um conceito estático de cultura não dava conta de explicar. Vejam que as sociedades mudam, dependendo do contexto, dependendo do acontecimento, aquele comportamento, aquela forma de ver, aquela forma de pensar vai mudando. Então,
pensar no conceito de cultura como algo estático, como costumes que são estáticos, parados, não mudam, não dá para explicar essas mudanças que ocorreram, por exemplo, no grande evento da Segunda Guerra Mundial. Ou, por exemplo, agora, na pandemia 2020, que nós estamos passando e que vamos mudar a forma de pensar, de agir quando essa pandemia passar. Então, sempre que há um acontecimento universal, as pessoas tendem a mudar o seu comportamento e isso também afeta na cultura das pessoas. Então, a cultura continuava a ser um todo integrado, mas era eminentemente dinâmica, sujeita a mudanças. Então, é um todo integrado, é um conjunto de costumes, um conjunto de crenças, de modo de viver, porém que está sujeito a mudança, não é estático, não é parado. A cultura passa a configurar um conjunto de códigos simbólicos. Esses códigos simbólicos se assemelham ao código do que um conjunto de comportamentos. Esses códigos simbólicos afetam a nossa mente. Ele é implantado, não é que seja implantado, mas que a gente aprende esses códigos semelhantes em que cada pessoa vai se comportar de acordo com aquilo que esses símbolos nos informarem. Cultura não é o que as pessoas fazem, mas sim o que elas pensam. Está presente em todos os indivíduos que vivem em comum, é compartilhada e transmitida. Então veja, se eu pego um jovenzinho, uma criança de uma determinada sociedade e integro ela a outra sociedade, ela vai aprender os costumes daquela outra sociedade. Significa que ele perdeu a cultura da sua origem? Não, significa que ele passou por mudanças. Se determinado povo invadir uma sociedade, um outro país, e mesmo que ele não imponha os seus costumes, mas uma pessoa vai observando um a outro e vai aprendendo novos costumes. Então, a cultura é algo que está na nossa mente, é algo que nós pensamos, como pensamos, e não simplesmente a nossa prática. Então, Boas tinha essa ideia de que cultura é a prática, mas a partir do século XX, no final do século XX, meio e fim do século XX, esse conceito cultural deixou de ser apenas o modo de agir. A gente só age porque pensa. Então, se a gente pensa é porque a gente viu ou a gente ouviu e fazemos da mesma forma. Então, quando a gente aprende, a gente pratica. Então, cultura é justamente isso, o modo de pensar que faz com que ela atue, faz com que ela pratique um conjunto de ações que aquele símbolo, aquele código mental observou. Os antropólogos observavam apenas os comportamentos e os consideravam cultura, justamente o que Boas acreditava. Observava o comportamento, considerava aquele comportamento como sendo cultural. Por exemplo, o comportamento indígena no Brasil de não usar roupas, ele não tinha o costume de usar roupas. Agora, por que não tinha esse costume? Passado de geração em geração, que não precisa utilizar roupa. Até hoje, algumas tribos mais nativas, que não sofreram a influência do Ocidente, ainda utilizam essa prática. E essa prática é passada. Se alguém chegar lá e disser, não, é para usar roupa, aos poucos, como temos algumas tribos hoje que já não é mais dessa forma, todo mundo já se veste. Quando os comportamentos mudavam, a impressão era que a cultura tinha se perdido. Então, para antropólogos como Boas, se a cultura de um povo muda, é porque houve uma perda cultural. Então, aquele costume, vamos supor, um costume de não usar roupa, se acabou. Então, houve a perda cultural daquela dada civilização, daquele dado povo. Eles perderam o costume, então perderam a cultura.
Atualmente não é mais dessa forma. Tudo isso era considerado pelos antropólogos perda ou aculturação. Os valores ocidentais, já que aos valores ocidentais, ou seja, os valores ocidentais sempre é culpado por tudo que ocorre no mundo todo pelos antropólogos, já que eles entendiam a cultura como a soma dos comportamentos visíveis. O antropólogo vê a cultura como comportamento visível, como a pessoa atua, se ela caça, se ela pesca, se ela usa roupa, se ela não usa, a fala, tudo isso. Aquilo que é visível. Quando a cultura passou a ser vista como um código mental, como alguma coisa que é colocada na mente, passada de geração em geração, os comportamentos se tornaram consequência do sistema. É o sistema que influencia o modo de vida das pessoas. O sistema que influencia como as pessoas de determinada sociedade vai viver, vai se comportar dentro daquela sociedade. Então, o comportamento e os comportamentos podem mudar sim, de acordo com o nosso convívio. Nossa sociedade brasileira, por exemplo, ocidental, há 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás, onde não existia redes sociais, até 10 anos não existia redes sociais, a gente tinha um comportamento distinto. Não existia celular, a gente se comunicava de uma forma diferente. Então, houve essa evolução tecnológica e isso influenciou diretamente na forma de comunicação das pessoas. Hoje, os jovens já nascem com esse tipo de tecnologia de redes sociais. Então, para esses jovens, aquilo ali é um aspecto concreto cultural, como se já sempre existiu. Vai haver um momento em que aquilo vai mudar. Pode evoluir, pode ter uma crise que sumir com a tecnologia. Então, a cultura vai mudar. O comportamento também vai mudar, de acordo com o que muda o sistema das organizações, de acordo com muda o sistema econômico, o sistema social, o sistema político. Então, as mudanças ocorrem de acordo com os eventos que surgem ao longo de nossa existência.